Estamos ao vivo na nossa última live de 2021. Seja bem-vindo todos. É com alegria, estamos aqui na 13ª live da nossa promessa de 26 lives. Então vai ser assim, olha, a gente encerra esse ano com essa live que vai ser top de linha, o pessoal tá chegando. E a gente volta com as nossas lives dos 25 anos a partir de março, tá bom? Eu e Ju vamos usar o mês de janeiro e fevereiro para lançar o nosso novo produto, ó, tá ali embaixo. Collab LV, a gente fez o lançamento dele agora em dezembro, mas a gente vai fortificar ele nos meses de janeiro e fevereiro. Então, por isso que a gente vai dar um tempo nessa live, passando o carnaval. A gente não sabe se vai ser de agito ou se vai ser em casa, mas vai ser com cuidado, não importa. A gente retorna com as nossas lives, com os nossos queridos amigos. Dizer assim, uma pequena retrospectiva agora de 2021, né? A gente começou essas lives sem muito compromisso, convidando pessoas, amigos, pessoas que passam pela LV, que ficam na LV. Então a gente falou de educação com a Kátia, com a Kátia Azevedo. A gente falou de, será que eu vou lembrar de tudo? Não sei. De sustentabilidade com a Paula Maia do Faz Girar. A gente falou de direito com o Pedro Camargo, né? A gente falou sobre contratos e também falamos de direitos autorais com o Guilherme Coutinho. A gente falou do mundo das artes. Conversamos com o Dini Espíndola sobre dança, com a Alex Merares sobre música. E falamos também de empreendedorismo feminino, com a Liana da África. Foi uma live incrível, todo mundo amou. A gente ficou aqui mais de 1 hora, né? E conversamos também com o Márcio Martins da Trevo Comunicações sobre a importância da assessoria de imprensa. Conversei com a queridíssima Ana Guedes, da VOA, Voice of American Português para a África. E conversamos também com as meninas, recentemente com as meninas da Maristar, a Mari e a Pri. Então, assim, foi uma jornada incrível, sabe? Muito aprendizado, muita troca, a gente recebeu muitas mensagens, né? Então, assim, tudo que a gente passou nesse ano está aqui na nossa série de 25 anos aqui no nosso IGTV no Instagram e também lá no YouTube, para quem não conhece o nosso canal, nossos vídeos também estão lá. E é isso, a LV encerra esse ano com muita alegria, sabe? Com muita felicidade, né? E hoje eu converso sobre um assunto muito interessante, né? É sobre a importância da gente, né, disseminar, para a gente crescer na comunicação, dessa diversidade, a importância de ter diversidade na comunicação. E eu recebo ela, querida, maravilhosa, Marcele Chagas, que ela é coordenadora geral, estou colando, da rede de jornalistas, da Rede de Jornalistas da Diversidade na Comunicação. E a gente vai chamar essa minha queridíssima Marcele Chagas. Gente, tá um calor nessa cidade do Rio de Janeiro. Espero que todo mundo esteja bem aí com esse surto de influenza. Vai passar. A ômega também vai passar. Omicron, né? Vai passar e vai dar tudo certo. E ela chegou, eu falei bastante. E ela chegou. Oliane. Minha linda, boa noite. Obrigada por aceitar o convite nesse calor do Rio de Janeiro. Nossa, que calor. Tá horrível, tá, né? horrível. Eu que te agradeço o convite. Também é um prazer estar batendo esse papo com você. Eu sou uma querida. Sempre gente boa com todo mundo, e não teria como não estar aqui hoje tendo essa conversa com você sobre esse tema tão importante. Porque eu acho que diversidade, né, a gente poder diversificar. E se a gente não puder conversar com todo mundo, não ter acesso às pessoas e não ter essa troca positiva, não está valendo nada a pena, não é verdade? Então, assim, eu sou muito grata da gente poder se comunicar, da gente se encontrar quando é possível, né? Deixando já aqui um super beijo pro seu marido, pro Gabriel Contígio, que é o cara também que tá sempre ajudando todo mundo. Um beijo pro pequenino Juan, que é um amor, não é isso? É Juan, não é isso? Isso, que é tanta criança que eu me perco. Mas então, Marcelo, vamos conversar o nosso papo sério? É um papo de uma judia para uma preta. E muito além disso. Né, foi isso que eu coloquei na nossa chamada, porque eu acho que era ser impactante. Porque, assim, por muito tempo, não é que eu omiti o meu judaísmo, não me era importante, sabe? E aí eu entendi, com o tempo, que além de ser importante para mim,
né? Não que eu não deixasse de praticar, de fazer todas as questões religiosas e também de um povo, né? Porque é um povo, mas era importante também para o meu posicionamento como mulher, como profissional. E aí eu dei de cara com esse seu trabalho, que eu acho que é incrível, eu sempre acompanho as suas presenças nacionais e internacionais. E me conta como é que é toda essa sua história aí. Me conta quem é você primeiro e depois essa história de estar coordenando esse projeto. Eu sou Marcele Chagas, sou jornalista há mais de 10 anos, já com passagem por rádio, mídia online, impresso. Atualmente trabalho com assessoria de comunicação, mas e também sou mestranda em comunicação pela Universidade Federal Fluminense, né? E a ideia da elaboração do projeto da Rede de Jornalistas surgiu a partir de um momento bem emblemático, não só para o Brasil, como para o mundo, que foram as eleições presidenciais que ocorreram, né? O processo de difusão de fake news, de desinformação, e com esse cenário também veio uma grande perda de credibilidade do jornalista perante a sociedade, né? Incentivado em sua maioria por representantes, autoridades de governo no Brasil e no exterior, mas a reflexão veio a partir daí, né? Por que esse cenário só agravou uma situação do jornalismo que já vinha se deteriorando, né, de atuação, de espaço, né? E aí o último asseminado foi a credibilidade, né, da nossa profissão. E uma das reflexões que eu fiz a partir disso foi o seguinte: a gente aqui no Brasil, né, tem um jornalismo muito eurocêntrico, um jornalismo pouco representativo do que é a nossa população, que é uma população plural, uma população diversa. É a população que tem a judia, que tem a negra, que tem... E o jornalismo é o quê? É contar histórias, né? Então, essas narrativas diferentes, dessas histórias que são contadas diferentes, precisa ter... As pessoas que contam a história também são pessoas que precisam ser pessoas diferentes, né? São pessoas... Tem que ser uma equipe plural para contar essas histórias plurais da nossa sociedade, né? Então, a partir daí, a partir dessa reflexão de que isso pode ser um dos motivos do afastamento, né, e de toda essa situação que tem minado a nossa profissão, foi a partir daí que surgiu a ideia da elaboração dos jornalistas, né? Que também é conhecido como jornalistas pretos, né? E jornalistas pretos e como rede de diversidade pela comunicação. A partir desse ponto, eu comecei a pensar e eu, dentro da minha experiência profissional, já tinha visto que passava por redação, não tinha ninguém parecido comigo. Então, eu, né, nos espaços. E aí eu comecei a pensar, nossa, mas por que, né, se somos mais da metade da população, por que isso não está representado dentro de um espaço tão importante que é um espaço da produção de informação, sabe? Da elaboração do nosso pensamento crítico, social. Lembrando aí, que o último censo de 2010, né, porque o outro não aconteceu ainda, está meio que acontecendo e também já não inclui nada, enfim, aponta que 56% da nossa população é negra, né? O pardo, é índio, é mestiço, né? Aqui está a nossa história do Brasil. Quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui, os índios aqui estavam, né? E com a escravidão trouxeram os negros. Então, assim, a gente misturou mesmo, e é para misturar, né? E outras coisas que a gente ainda vai falar lá pela frente. Né? Então, é importante a gente entender isso. E não é só no Brasil, sabe? A gente tem lembrando que o Brasil não tem uma liberdade total de imprensa, né? Porque as pessoas acham que é livre, não sei o quê. Não. O Brasil não é um país livre de imprensa, a gente ainda tem um certo controle,
né? E outros países têm suas liberdades, sim, e tem países que são muito piores do que nós, né? Que passam por um controle muito maior. E cada vez que a gente dissemina uma fake news, a gente causa um problema, né? Porque a gente não causa uma solução. Né? Eu não estou querendo, não vou entrar no mérito se é bom ou se é ruim político, não, a gente vai ficar aqui só nessa situação, mas lembrando que a fake news tem movido causas e situações, né, elegendo pessoas, não só o presidente atual da República, mas tantos outros cargos eletivos, né, não só no Brasil e no mundo, né, então é impressionante, e com a pandemia, o número das fake news, elas triplicaram diariamente. Então é muito absurdo você ter que ter um lugar chamado boato fake, sabe? Então, assim, a credibilidade vai caindo pelo chão. Por outro lado, eu vejo esse seu movimento, né, tomando conta, crescendo, sabe? A gente hoje vê Flávio Oliveira, a gente vê Aline Midler, a gente vê a Maju Coutinho, né, posicionamentos e tantos outros profissionais negros. Eu falei de 3 belíssimas mulheres, porque elas estão aí todos os dias nos jornais, né? Então, assim, a gente vê um espaço, um posicionamento. O Maju está lá apresentando o Fantástico. Isso é fantástico, né? A abertura do Fantástico traduz bastante essa diversidade, né? Então, assim, é o que? Tá, tudo bem, é Sistema Globo, mas ok, mas tem alguém que está comprando essa ideia. E isso eu acho muito bacana. Pois a gente na faculdade de jornalismo aprende que é 100% isento, né? Mas, na verdade, a gente tem os nossos vieses, né? A gente carrega as nossas experiências para elaboração de matérias, para elaboração de pautas. Você tem as suas vivências enquanto mulher do dia. Eu tenho as minhas vivências enquanto mulher negra, mãe de uma criança. Então, eu carrego isso na hora de escrever essa pauta. Então, assim, as últimas pesquisas que a Federação Nacional de Jornalistas ela tinha feito uma pesquisa sobre isso, né? O perfil da imprensa, não só visando o público negro, o perfil da imprensa no geral, para entender como estava a imprensa foi 2008, 2018, agora eu não lembro, mas foi bastante tempo, né? E a gente não tinha dados sobre isso, né? A gente falava sobre esse tema, não tinha dados, fomos na UERJ, falamos com o pessoal do GEMAR e iniciamos a pesquisa lá, né? E essa pesquisa, ela indica que ela é focada nos 3 maiores veículos do Brasil, Estadão, Folha e... Estadão, Folha e... Opa, deu branco, mas enfim. Logo não. Chutei. Eu não me engano. Mas com 85%, né, são homens. Quer dizer, já exclui bastante a presença de mulheres dentro das redações, que também isso é gritante, não só nessa pesquisa, mas são homens brancos. Então, quer dizer, nosso senso da nossa sociedade é visto através dos olhos desses homens. E quando as mulheres jornalistas se formam, se a gente, todos nós Exatamente. Aqui, Exatamente. Eu tenho 25 anos de formada, esquece, 25 anos de formada. Mas ele veio com 25 anos, eu não posso mentir mais, resolvi comemorar, tô lascada. Mas, enfim, e assim, eu me lembro que na minha sala, eu posso afirmar que pelo menos 70% eram mulheres. E provavelmente no seu curso também. Cadê essas mulheres lá dentro? Escrevendo, atuando. Nos espaços, sabe? Sim. Nos espaços. Sim. E a segunda pesquisa que tem a nosso apoio, pois da rede, é perfil racial da imprensa brasileira, em parceria com jornalistas de companhia, e com outras instituições também, que também apontam que apenas 20%, né, negros, mas que, tirando isso, 80% também homens brancos. Então, assim, um número muito pequeno de mulheres, dentro da presença de mulheres dentro da atuação jornalística, também de mulheres, os dados apresentam para a gente que as mulheres relatam casos de assédio, né, quando estão nesses espaços, né, de maneira muito forte, contudo, de uma maneira mais agressiva com as mulheres negras, porém, é algo que foi relatado por mulheres também.
né, assédio, entre outras situações. Então, assim, é algo muito impactante para refletir, sendo como você já citou, você estudou com muitas mulheres na faculdade. Cadê essas mulheres? Eu estudei com muitas mulheres formadas, entende? Então, isso quer dizer, a gente está formando uma sociedade através de um pensamento crítico de matérias, artigos, do que se consome de informação através da perspectiva de homens. Homens Sim. brancos com seus vieses, com seus pensamentos, com as suas experiências. Isso é muito grave, Liana, isso é muito grave. Sabe? E chegou um momento em que a gente tem que refletir essa inclusão como forma de resgatar uma credibilidade jornalística e uma comunicação mais próxima da população, né? Mais olho no olho, mais real. E é sobre isso que a gente fala, no Brasil e fora, como você bem disse, né? Até porque lá fora essa movimentação já tem acontecido há um tempo um pouco maior do que aqui, né? Até essa compreensão, né? Então, para a gente foi muito mais fácil eu falar isso tudo que eu falei para você, eles entenderem, né? Porque essa movimentação tem acontecido, né? Mas aqui no Brasil a gente tem conseguido espaço de reflexão sobre isso. Fizemos agora um primeiro encontro internacional, né, focado em jornalistas da diáspora africana. Trouxemos jornalistas indígenas também, que estão fazendo um excelente trabalho na cobertura do que tem acontecido na região indígena do Brasil. E estão um trabalho assim maravilhoso. Sim, nesse momento de Covid, né, por tudo que os indígenas estão passando, né? Sim, assim, eu acho a pandemia, ela meio que desnudou o mundo, né? Então a gente consegue ver exatamente o que é o mundo quando você, né, ouve assim, uma nova variante vindo da África do Sul. Mas olha, nem 8% da população do continente berço da África foi vacinada. E aí reflete aqui, né? Então tá, 60%, não sei o quê. Porque é isso, né? A gente fala do Brasil, mas o Brasil está entre os 20 países mais ricos do mundo, né? A gente está ali bancando ainda essa. A gente caiu, né? Mas a gente se mantém ali, né? Então, assim, às vezes as pessoas reclamam, sim, não, há miséria, lógico, há miséria ali na esquina, eu moro perto da Cidade de Deus, né? Há miséria em vários lugares, mas as pessoas não entendem o que é realmente uma miséria, porque você ainda mora num país, assim, de uma vida razoável, né? Quando você chega em países, e aí são os nossos parceiros da língua portuguesa, né? Que acho que é uma coisa que o Brasil não consegue valorizar isso, e o quanto seria importante se a gente trouxesse a África para cá, né? A África de língua portuguesa vindo junto com a gente, como acontece com a Voice of America, que é português para a África, né? Inclusive, vou conversar com a Ana sobre isso e acho que dá uma boa matéria para eles fazerem também. Mas, enfim, vamos legal. voltar aqui. No meu raciocínio. Mas falando... Em países como Guiné-Bissau, por exemplo, que você tem a menor renda per capita do mundo, né, é um país que é isolado. Então, assim, a gente reflete muito a sociedade, né? A gente hoje está falando aqui dentro do nosso universo do jornalismo, da comunicação, né? Isso não acontece só com pretos, com judeus, acontece com os homossexuais também, acontecem com pessoas que sofrem de alguma deficiência, que são portadores de alguma doença, né? Então, assim, às vezes você é obrigado a expor uma situação para que você consiga uma posição, né? Então você vê assim, você hoje tem a questão do homossexualismo mesmo, e aí voltando para onde todo mundo conhece, né? O Marcelo Cosme está aí lançando um livro falando, né, dessa saída do armário, a Leilani Naubert também assumindo que está tendo um caso homossexual. Assim, eu acho que a vida das pessoas, mas a rede social também faz um pouco disso, que as pessoas gostam, né, a gente conta história, né, você mesmo começou aí, e também tá tudo ótimo, sabe, porque assim, é muito ruim, eu sei que você deve ter passado por muita discriminação, né, assim como eu já passei por muita discriminação. Quando eu comecei no começo dessa live a tomar decisão, tipo assim,
Não vou comentar o que é a minha origem, e hoje eu vou lá e falo, porque eu ouvia muito, né? Eu dizia, falavam assim, não sei o que, o judeu, não sei o que. Eu sou judia. Mas você é diferente. Diferente como minha avó dizia, eu tenho chifres, né? Porque sempre assim, você, é diferente. Ou conta uma piada, né? Onde tem um negro na história, onde tem um judeu na história. Mas você como tá com a gente é diferente. Ou você que é diferente que tá comigo, né? Eu acho que a banda às vezes toca por dois lados, né? Então, assim, eu acho que esse trabalho... E o que você já tem de resultado desse trabalho, desse trabalho junto com os jornalistas e junto com as redações? A gente já tem bastante coisa, mas assim, eu queria falar uma coisa para você, que é o seguinte, claro, que você fez essa correlação entre a questão religiosa, né, a questão da racial, né, mas isso tem uma relação histórica de quem contou os acontecimentos. Né? Isso é história, né? Quem contou os acontecimentos? Né? Quem escreveu sobre os livros de histórias? Quais são as narrativas que dominam, sabe? Então, assim, o impacto vem daí, sabe? E o trabalho para ir fazendo esse impacto são essas ações que a gente vai fazendo, esses posicionamentos, como você optou por fazer, porque não só é importante, como é necessário, né? Se você não fizesse, outro teria que fazer, porque é necessário, sabe? E sobre resultados, as duas maiores pesquisas do país desse ano, né, em relação à imprensa do Brasil, nós somos parceiros, nós fizemos toda a elaboração, né, falamos sobre ela, enfim, somos parceiros. Nós também fizemos o congresso, né, nós estamos nos preparando para o segundo congresso internacional. Falar sobre internacionalizar e trocar experiências é extremamente importante para a gente começar a pensar em inovação, né? Produzir inovação no nosso segmento, no jornalismo, como um todo, né? Para quem é amante da profissão, para quem gosta, estudante, para pensar sempre, né, nessa questão da inovação. A gente também, esse ano, nós fizemos uma mentoria profissional, porque se eles não estão, se esses profissionais não estão nas redações, eles estão fora das redações, ou eles estão desempregados, ou eles estão trabalhando como freelance, ou eles estão trabalhando freelance, ou abriram sua própria agência, enfim, estão aí tentando trabalhar por conta própria, e a gente tem parceria com o IGDRH, com o Instituto de Desenvolvimento e Recursos Humanos, uma mentoria profissional, né, para a gente auxiliar. Então, essas pessoas passam por essa mentoria. Também temos um banco de talentos que a gente busca unir as empresas e os candidatos. Nós também fizemos cursos de inglês, a gente conseguiu disponibilizar a bolsa, a gente agora deu uma bolsa de telejornalismo, uma de 100%, uma de 50%, conjunto com o Comunir, então, curso focado em oficinas práticas, né, ministrado pelo Guilherme Peixoto da TV Globo, que foi agora a oficina, que foi bem bacana. Então, assim, a gente desenvolve diversas ações nesse sentido, né, mas uma das principais é fomentar essa discussão, né, e buscar trazer e pensar em soluções para isso, né, mas acho que o primordial é levantar essa discussão, levantar esse tema, né, que é o que a gente tem feito. Sim, e assim, a gente está falando aqui do jornalismo, né, e assim, as dores dos jornalistas, elas não ficam só aí, né, a gente tem uma questão muito séria que é o respeito à nossa profissão, né, a dignidade do jornalista, do receber, né, e aí, infelizmente, alguns dos nossos colegas acabam leiloando o seu trabalho, né, porque precisa, né, então aí você, sabe, às vezes vai aparecendo coisas que fala assim, gente, eu não acredito, né, oferecendo trabalho noturno, sem adicional noturno, né, oferecendo, e aí as pessoas falam, eu quero, aí eu fico, meu Deus do céu, né, aí às vezes até eu comento isso em grupos, né, nem sei quais que a gente participa, enfim,
mas tem que sempre que o Gabriel tá lá sempre, teu marido, né? Eu acho que é isso, a nossa dignidade, sabe? Porque aí é uma dignidade como um todo, né? Porque foi como você falou, a gente já vem aí de uma avalanche histórica. Eu vou falar que é uma avalanche porque né? Então, o preto, o negro, como, né? Como a gente quer colocar na sociedade, ele não pode emergir porque ele foi escravo, mas ele não é mais, né? Muitos escravos foram aforreados porque a sociedade precisava de mão de obra, o Brasil precisava de engrenagem, principalmente depois da independência. A gente está aqui fazendo até um projeto quanto a isso. Você precisava de botar as coisas para funcionar, né? Então, assim, e aí isso foi para a escola, sabe? Então, assim, escola, a Preta Gil conta quando ela foi estudar no colégio, se eu não me engano, no Salesiano, um dos colégios aí bombados do Rio de Janeiro, que chegou lá, ela era preta, mas ela era filha do Gilberto Gil, né? E o quanto foi difícil, ela já tinha um nome, né, difícil para ela, preta, né? Então, assim, mas não era só isso, e quando o Gil deu esse nome, provavelmente ele pensou numa coisa muito maior. Então, assim, a gente vem de uma construção de sociedade, sabe? Se você olhar também para a história dos judeus, né? Poxa, o meu avô, ele fugiu no último navio da Polônia, quando o Hitler invadiu. Meu avô passou por cego no exército do Czar, ele botou dilatador de pupila para parecer que era cego, para não descobrir que era judeu, para ele poder chegar no navio com a minha bisavó, que estavam com os filhos menores. Né? E não acha que é um navio maravilhoso, não. Era onde tinha espaço para vir, sabe? Então, assim, tem sacrifício para todos os lados, né? A história, às vezes, é muito mal contada. Eu fico até arrepiada de lembrar que meu avô me contava isso, eu era criança, sabe? E, da mesma forma, os negros chegaram no Brasil assim, amontoados nos navios, adoecendo, né? Então, assim, para construir isso daqui. E aí, isso daqui parece que é reflexo, sei lá, de algo que já vinha muito errado lá de trás. A verdade é essa, né? Porque também, se não servia para Portugal, ou você era preso ou você vinha para cá. A família imperial fugiu. Né? A gente for pensar, chega a ser ridículo. Né? Eu fico rindo, mas é uma coisa assim, entendeu? Os próprios judeus foram expulsos de Portugal. Né? Os cristãos novos, eles foram obrigados a se converter, alguns, sabe? Ou então tinham que ser fugidos, ou eram presos, ou eram enforcados. Então, assim, é uma história muito forte. E a gente só está falando aqui de duas situações, né? Sim, e tantos. E essa Primeira e Segunda Guerra Mundial não foi só contra os judeus, eram os ciganos que lá estavam, né? Eram os homossexuais que também iam, né, para a morte. Então, assim, é muito cruel tudo isso, né? Então, assim, quem manda nessa história toda, né? Então, assim, né? Quem escreveu, quem contou essa história toda, né? Exatamente. Quem contou? Se pensar assim, os negros são 56% da população brasileira e são os donos da banca, né? Mas não podem botar banca. Quer dizer, podem, porque você, graças a Deus, está aí participando de um movimento. Mas você entende o que a gente está vivendo? É louco, né? Não, E aí volta para aquela parte que você falou sobre quem está contando a história, né? Como está contando a história e por quê. Sim. Então, são histórias que foram contadas, como você falou, é processo histórico, né? E uma outra coisa que você falou também, que eu acho que vale destacar, que é a questão do jornalista, da precarização do trabalho, do jornalista, mas existe uma outra coisa maior, do jornalista compreender a importância do nosso papel social. Tá? Eu vejo muito colega equivocado, talvez isso também interfira diretamente nesse nosso problema que nós estamos passando perante a sociedade de ser uma profissão desacreditada, né? Que temos tido aí diversas situações, inclusive culminando em agressões físicas, agressões verbais a colegas, e isso é horrível, né? Para a atuação, para a liberdade da imprensa, democratização, para um monte de coisa. Sim, e assim, diversificar, né? Porque assim, se você tem uma redação onde todos moram no mesmo lugar e vivem da mesma situação econômica, você não tem nada, né?
se você tem uma redação onde você tem caminhos, histórias, vitórias, né? Porque assim, posso aqui citar o Tchê Oliveira, querido amigo, um super beijo, assim, muita saudade do Tchê. O Tchê é um cara que cresceu na favela da Rocinha e é um grande jornalista. O Tchê já passou por todas as redações. Inclusive, tem veículos que ele não podia se chamar Tchê, porque o Tchê dele é um apelido do Che Guevara, né? Ele tinha que voltar para o nome dele de batismo, que eu nem vou contar, porque não quer. Bom, eu vou falar, é o Ailton, né? Mas assim, o Ailton Oliveira. E assim, é um cara que pô, tá aí. Ele hoje, graças a Deus, tá aí na Rádio Roquete Pinto. Né? E vários amigos nossos estão por lá também. Então, assim. Foi minha casa durante muito tempo. Sim, né? Foi minha casa durante muito tempo, trabalhei lá muitos anos. Ou a gente vai para a Roquete, dar uma passadinha no JV, né? Que não fazia mal a ninguém. E vamos que vamos. Então, assim. Mas eu acho que é isso, sabe? Você contar várias histórias, vários sentimentos daquela história. Será que quando assassinam uma criança dentro de uma favela, se te mandar para cobrir, o sentimento não vai ser outro? Né? Porque sempre que assassinam, né, infelizmente, é uma criança preta. Então, assim, é confuso isso, né? São as dores. Outro dia eu estava num papo de um almoço que dizia assim, mas assim, as pessoas se segmentam, né? Tipo, negros andam com negros, judeus andam com judeus. Mas às vezes tem situações, né? Eu estudei num colégio judaico desde do maternal até sair para a faculdade. E aí, assim, na época eu não gostava, sabe? Eu achava aquilo assim, poxa, só aquelas pessoas, aí eu vou, são só aquelas pessoas, e as outras pessoas? Eu tinha muita curiosidade, aí você começa a fazer outros esportes, né, em outros lugares, você começa a misturar mais, vem outros colégios católicos, né, seus vizinhos que brincam com você, tem um negro, tem um que é o pai homossexual, a vida acontece, né, o mundo gira, né, então assim, eu sempre fui muito apaixonada pela diversidade, sabe? Quando eu viajo, eu fico observando essa diversidade das pessoas. Quando eu estou no metrô, eu olho para as pessoas, eu quero saber por que elas vestem aquilo, por que elas são daquela forma, né? O que elas pensam, porque é o reflexo, não importa se tem dinheiro no bolso ou não tem, você vai estar do seu jeito, né? É o que em você. Isso quando você tem um posicionamento como você tem, né? Quem eu sou, sabe? E eu acho que falta isso nas redações, falta posicionamento das pessoas, porque eu acho que quando a gente começar a se posicionar, a bater o martelo, e as coisas vão ficar um pouco diferentes. Se você pegar os veículos, dependendo dos veículos e quem você conhece que está no veículo, você sente que tem uma diferença nesse olhar. Né? Eu acho que é muito assim. Você não pensa assim? Eu acho que é isso, e foi como eu já falei, acho que tem o processo do jornalismo, né, do econômico, de manter os veículos, de manter as empresas, né, de quem, qual linha seguir, né, quais interesses, né, são vários processos que atravessam essas decisões, e além do todo o processo histórico, essa visão já eurocêntrica, já meio que enraizada dentro desse processo. Mas eu volto a tentar, que o que eu acho que o que tem também do próprio profissional de compreender, né, a importância disso que a gente está falando aqui, das histórias serem por quem está contando essas histórias, né? E por que isso é importante, né? Por que que a gente tem que ter narrativas diversas para que uma história seja contada da maneira mais real possível, mais próxima da realidade. Você entende? Porque você consegue balancear, se somos diferentes, nós conseguimos, você traz o seu ponto, eu trago o meu ponto, a gente consegue ter um olhar sobre aquela situação mais próximo possível da realidade, sabe? Sim. E realmente, com um olhar enviesado, um único olhar, você traz os seus vieses inconscientes, né, que a gente fala que não tem, que o jornalismo é
Não, ninguém vai levar imparcial. Imparcialidade, a gente sabe que não tem imparcialidade. Não tem imparcialidade, não tem como ser imparcial. Somos pessoas, temos sentimentos, carregamos nossas bagagens. Troca, né? Você imagina se você tem uma redação diversificada, né? Com várias histórias, várias pessoas, de várias origens e vários meios. Acontece uma situação na cidade, putz, Liane vai lá cobrir. Caramba, isso não tem nada a ver com a minha vivência, né? Porque nós aprendemos na faculdade que a boa pauta é ouvir um, ouvir o outro, né? Mas ter a sua observação, trazer o seu conhecimento, né? E construir essa matéria, né? E aí a gente tem... E aí, poxa, se eu puder chegar numa série e falar, Marcelo, olha só, o que você acha disso e disso? Né? Porque a minha percepção é essa, né? Porque eu cheguei num lugar, né, onde tinham pessoas pretas e eu branca, a loura. Assim, qual é a percepção dessa história, né? O que não me contaram dessa história? O que você sabe que eu não sei? Né? Então, eu acho que essa troca é importante. Isso eu vejo muito a Voice of America, né? Ela tem português para a África, mas ela é um veículo que fala em 45 línguas. E quando você chega na redação lá, né, em Washington, é impressionante. Aí você fala assim, gente, eu estou no mundo, né? Porque as pessoas assumem, elas vão para as redações com suas burcas, elas vão para as redações com seus trajes indianos, né? Elas vão com as suas roupas nas francesas lá de mini saias. A gente até ficava brincando no trabalho com essa mini saia, né? Uma loucura. Mas assim, mas isso é assumir quem você é. Eu acho que falta muito isso, né? Não é só no jornalismo, tá? Eu acho que falta na sociedade, né? Assumir o quem você é. E aí você vai encontrar até empregos melhores, porque se você chega numa entrevista de emprego ai meu Deus do céu, eu sou judia, eu sou negra, e você não está indo, você está indo lá para pegar um lugar na redação, assim como qualquer outra pessoa, né? Então, assim, é um posicionamento mesmo. E eu acho muito bonito esse trabalho que você faz, sabe? Muito obrigada, Liane. E falando... Ainda te digo mais, tá? Você pode contar com a LV. Você pode Obrigada mesmo. A gente como representante aí para alguma coisa para você. Porque muito obrigada. A gente gosta de... Não, você falou da África, eu lembrei sobre você está falando da diversidade, pluralidade da África. Eu estou lembrando aqui sobre a variante, né? Agora eu trabalho com divulgação científica, né, na assessoria de comunicação, e o quanto eu vi um posicionamento equivocado em relação à África, por conta da variante, mas é a culpa da... Mas a África recebe milhões de pessoas de várias partes do mundo. Sim. Até para consumir, né? Para consumir, muitas pessoas vão para Cape Town, vão para Joanesburgo, vão para outros lugares da África. Claro que tem regiões muito pobres, né? E as regiões as regiões pobres que ainda têm dificuldade de acesso a vacinas, tem todo esse problema que a gente já falou aqui. Mas assim, até porque é mais uma epidemia, né? A gente, né? A Covid é mais uma epidemia na vida deles, né? Enfim. Sim. Onde febre tifoide é a coisa mais normal do mundo. Exatamente. Quer dizer, o olhar já nossa, mas veio a África, esquece a África. E aí, assim, quem garante que também não foi levado para lá? Tinha um monte de brasileiro lá, um monte de gente que não conseguiu sequer voltar, sabe? E isso pode... Então, assim, já tem um certo de um pré-conceito, sabe? Em um local que é extremamente plural. Sim. Tem gente do mundo todo. Joanesburgo, como também alguns outros países da África, eles são pontos de conexões entre né, quem vem da Ásia ou quem vem da própria Europa, enfim, são pontos de conexões como Nova York, é o nicho como Miami, como São Paulo, né? Então são pontos de conexões, então você perde o controle disso. Não quer dizer que você veio da África, não, eu posso ter vindo lá da Austrália e fiz
uma conexão aqui e estou indo para o Brasil. Então, essas coisas, a gente vive num mundo globalizado, as pessoas se movimentam muito mais agora, né? Exatamente. Esse movimento, né? A gente está falando assim de etnias e coisas, os refugiados também, né? Essa movimentação que eles trouxeram para o globo, né? Como resolver isso também? Né? Então, assim, sempre fico pensando nisso, né? As dificuldades, né? Já é difícil a gente você migrar para um país com algum planejamento. Imagina que você tem que colocar, né, na mochila, botar nas costas e vir embora. Né? E isso está lá nos nossos antepassados. Eles também colocaram a mochila e vieram embora. Né? Ou no teu caso, foram vendidos por vocês mesmos. Né? Os negros vendiam os negros, né? Era uma coisa bem doida isso na África. A gente sabe disso. Né? Porque as castas, né? As tribos. Então, assim, é complicado. Né? Então, assim, como resolver isso, assim... E eu acho assim que se todos os nichos, né, os jornalistas conseguem reunir e resolver essas questões, ou pelo menos amenizar essas questões, entender as dores dessa questão e construir projetos como vocês estão construindo, isso é maravilhoso. Agora, se os médicos conseguissem ver, né, se outros profissionais conseguem se reunir e fazer isso, esse é um movimento positivo da sociedade. A gente está falando de sustentabilidade, a gente está falando da base, né? E aí é da base da nossa profissão também, não é só um movimento por uma etnia, é um movimento por tudo, sabe? De respeito pela nossa... Assim, eu fico indignada quando eu vejo certas coisas, sabe? Nossa, dá vontade... E aí, isso baixa o preço, né? A gente que tem aqui, sei lá, 25 anos de empresa... eu falo, nossa, eu tenho trabalhos que às vezes há 10 anos atrás eu cobraria mais caro, né? Porque o cara vai dizer pra mim assim, mas fulano faz por R$200, então vai lá fazer com R$200, depois volta aqui para resolver o seu problema. Porque geralmente acontece isso, né? Então, assim, eu acho que falta essa busca da dignidade. E é o que você faz. Esse trabalho passa por isso, do reencontro com a potência que é o processo de jornalístico, né, de fusão de informação, de produção, né, e nossa importância social, realmente, no desenvolvimento, né, como produtores de informação. Com o pessoal da África Diáspora, a gente tem uma parceria, né, e que essa conexão internacional com jornalistas é feita em parceria com o pessoal da África Diáspora, né, que a gente que representa, né, a situação aqui no Brasil também. E a gente vê também, a gente conversa sobre a cobertura em áreas de conflito, como você bem disse, nessas áreas de guerra, em regiões remotas do país, do mundo. Então, uma outra dinâmica também, né, tem a questão da produção desse tipo de jornalista que faz esse tipo de cobertura, né, que às vezes é tão distante para a nossa profissão também, tem gente que desconhece esse trabalho, né, como é feito. Então, assim, e a importância, que é a mesma importância do pessoal que está fazendo a cobertura nas áreas de conflito aqui do Brasil, na Amazônia, em outras regiões. Então, passa pela questão da importância, sabe, do mínimo, que é a importância. Né? Quando a gente vê um colega que está replicando fake news, um colega que, por conta de posições, seja lá por qual motivo, defendendo temas que são contrários à liberdade da imprensa, porque tem alguma coisa errada. Não é opinião, não existe isso. Né? Você é um jornalista, você é contra a liberdade da imprensa, tem coisa errada.
Tem alguma coisa errada, mas é a minha opinião. Não existe. Não existe isso. Você vai pegar lá o juramento no final lá da faculdade, você vai ler isso, não é possível. Você vai procurar a FENAGE, sindicato de jornalistas. Onde é que você estudou, né? Você prestou atenção? Não existe questão de opinião em coisas, né, que foi esse discurso, né, veio muito através dessas mudanças políticas no Brasil e no mundo que foram proporcionadas, né, através tirando a credibilidade de instituições produtoras de conhecimento, jornalismo, científicos, né, instituições científicas, a gente vai tirar a credibilidade dos cientistas, porque aí, falar, né? Eu circulo com mais facilidade a desinformação, sabe? E aí torna uma coisa que é uma questão de opinião. É minha opinião, não é opinião. Não existe. É verdade, é o fato que realmente ocorreu. E aí, mas para que isso circule, essa política neoliberal que a gente está vivendo agora, se fortaleça, eu preciso que o jornalista seja colocado em xeque, né? Que ele não seja a fonte produtora, né? No altar ali de credibilidade, né? Eu vou tirar a credibilidade do jornalista, eu vou tirar a credibilidade de outras figuras importantes tidas como extremamente relevantes para a nossa sociedade há anos, sabe? Isso é péssimo, mas isso também é bom para a gente refletir, porque tem muita coisa errada, sabe? Você ser um jornalista, com o impacto que nós temos no nosso trabalho, né? De toda o impacto de formação, realmente, eu já falei isso, mas eu volto a falar de pensamento crítico mesmo da sociedade, sabe? Você achar que é opinião sua, você você aceitar ou apoiar certos posicionamentos que são antidemocráticos, principalmente no que diz respeito à atuação jornalística, tem muita coisa errada. E a gente vê muita coisa assim, sabe? A gente vê muita coisa assim. Colegas que suscitam coisas coisa inadmissível. Tá? Não conhece a própria história do país, não conhece a própria história, relativizam racismo, relativizam outras diversas coisas. Então, assim, é bom para que a gente faça essa reflexão do que a gente quer, né, da nossa profissão. Porque, assim, chega na questão financeira, mas a questão financeira, ela é o resultado disso tudo, né? Ela não é a questão toda, né? Sim, para você ser um âncora ou para você ser um comentarista especialista em alguma coisa, você tem que estudar, você tem que conhecer, você tem que se interessar. E eu não vejo isso atualmente no jornalismo. Eu vou ler os comentários e vamos guardar esse comentário nosso já. Comercial, tô brincando. Jairo Teles, querido Jairinho, tá falando aqui, comunicadores univos, com certeza. A Juju Aquino, minha sócia amada, esse momento infernal que estamos vivendo vai acabar. Ela tá decretando, hein? Tem que ser, né? Ela tá decretando aqui o fim disso. O que eu tô dizendo é exatamente esse ponto. Eu acho que existe uma geração aí muito preguiçosa. E é a mesma geração que aceita a baixa remuneração porque tem preguiça, né? Eu te digo qual é a preguiça. Várias pessoas têm, sabe, sites grandes, pequenos, portais, veículos impressos, rádio. Você manda o release, o cara ou ele lê, ou ele corta e cola literalmente, a ponto de colar outras informações LV Comunicações. Sabe? E isso é uma dor muito grande, né? Eu, como sou macaca velha, né, como diz o ditado, né? Com todo respeito aos queridos macacos que eu amo, principalmente quando eu vou lá no zoológico, né? Eu tenho cada vez mais completado o meu release, não que ele fosse incompleto, sabe? Mas assim, eu tenho várias aspas, eu faço praticamente uma matéria, porque assim,
se você vai me cortar e me colar, me corta e cola com conteúdo. Não acha? Né? Vamos entrevistar, vamos nos interessar pelas coisas, sabe? E aí fica só naquela via, né? Naquela via, e aquilo não se interessa para cá, não se interessa para lá. Aí você vende alguma coisa que sai um pouco desse prumo, o cara fica, meu Deus, o que eu faço com isso? Ah, nem eu vou publicar, eu vou deletar. Né? Essa coisa também de, sabe, me dá o contato do Zap. Né? Gente, eu não sei, ou eu estou muito antiga, eu acho assim, o bom assessor de imprensa, que você também a gente tem que ter nossa preciosidade, né? Você chama assim o cara lá no WhatsApp porque você tem intimidade para chamar. Quando eu chamo seu marido e falo, aí Gabriel, eu tenho uma pauta para você, é porque eu tenho intimidade com o Gabriel para fazer isso, sabe? Então, assim, essa coisa também que todo mundo dá tudo para todo mundo, me dá o contato aqui, me dá o contato. A gente fica, porque às vezes surge uma outra coisa, as pessoas também estão aqui, amanhã estão lá, né? Justamente por essa dança que a gente, acho que o jornalista tem um bicho, né? Não pode ficar parado no mesmo lugar, enfim. Mas, assim, tudo muito, precisa muito de organização mesmo. E se começarem assim, né? Pegar um movimento como o seu, não sei se eu chamo de movimento ou um projeto, como é que eu chamo? Eu estou chamando de várias coisas. Não pode ser movimento, projeto. Sim, mas eu pego uma iniciativa. Pronto. Uma iniciativa como essa, que quer organizar as coisas, é muito bom, né? Se organizar, todo mundo trabalha, né? Se organizar, todo mundo ganha. Se organizar, as coisas são noticiadas. Eu acho que falta isso, né? É uma super organização. Peraí que a Juju falou mais uma coisa. A geração atual apura nas redes sociais. Não sabem o que é apurar no ouvido, o rádio da polícia. Nossa, como eu ouvi rádio da polícia, né? Então, assim, a gente está vivendo realmente uma loucura, né? Mas se a gente puder ter sanidade e dar a mão para as pessoas, a gente vai fazer. E aí eu estou te dando a mão aqui nesse momento, ó, figuramente, já estou aqui, ó, te dando a mão, né? E dizer que a LV tá aqui para isso, né? A gente tem o nosso canal, você tem o seu canal, não só de rede social, a gente pode somar nisso, né? E buscar outras causas, né? E é isso, assim, eu acho que é maravilhoso. A Juju já está me dizendo aqui que a gente tem que, ó, finalizar essa live, né? Aí o Jário já está aqui. O Jário também está... Nossa, eu adoro o Jário, tô com saudade dele pra caramba. Acho que eu não vejo o Jário desde aquele dia lá que a gente se encontrou todo mundo. Né? E tantos outros queridos que aqui estão também, que eu já vi, mas sabe que a tia tá ficando cega e não quer assumir os óculos como a Marcele. Então, Marcele, minha flor, eu sei que tem que dar jantar para esse marido, eu sei que tem que dar jantar para essa criança, tem que botar a criança para dormir, né? E aí a gente vai parar por esse momentinho aqui, esse papo dessa live de número 13 dos 25 anos da LV, que vão ser 26, ou seja, a nossa série de 26 lives começa lá em março. Essa live vai ficar gravada aqui no IGTV e vai ficar também gravada no nosso canal do YouTube. É um canal novo, quem puder seguir será maravilhoso. E dizer assim, que é lindo o seu trabalho e é lindo a gente terminar o ano falando de colaboração, falando de segregar, de poder se abraçar. Então aqui fica o meu carinho virtual para vocês, né? Por enquanto, a gente logo se vê. E o meu muito obrigado. E o espaço é seu. Obrigada, Liane. Obrigada aí todo mundo que está aqui participando já. Tem uma galera aqui. Eu queria falar que para os colegas, né, que isso não é um papo furado, não é conversa fiada. Isso é impacto estrondoso em tudo o que a gente vê e sabe até hoje de história do nosso país, né, e o que a gente pode produzir
mais real, mais visceral possível, né, do que tem acontecido, do que vai acontecer. Né? A gente, para que não se reproduza, a gente não veja mais se reproduzindo e acontecendo essas situações, como a Liane já relatou aqui, ela, quanto judia, já enfrentou situações de tolerância religiosa, né, enquanto mulher negra racial. Então, para a gente contar as histórias como elas devem ser contadas, então entender o nosso papel e a nossa relevância, né? Que não é estrelismo, ser jornalista não é o estrelismo, não é você trabalhar com atores, tem um lado bom, tem coisa, você conhece muita gente bacana, é uma profissão muito bacana, mas a gente tem que refletir em relação da nossa importância, né, dentro da mudança que a gente quer, né, o que a gente quer daqui para frente. Eu quero falar também que eu sou coordenadora do Observatório de Gênero, Raça e Territórios, lá da UF, e com isso a gente tem monitorado, vai começar a monitorar agora em janeiro, a circulação de desinformação científica dentro dos territórios periféricos, são áreas em que a gente sabe que o impacto, principalmente durante a pandemia, são áreas vulneráveis, por conta disso o impacto maior. Então a gente reflete de novo sobre a importância da gente resgatar a autoridade para produzir informação de qualidade, né? Tendo em vista esse teor prejudicial que tem fake news, circulação, né? Quantas pessoas deixaram de procurar os devidos cuidados médicos por conta desse processo de desinformação, né? Então está tudo meio que interligado, né? A gente vai começar a monitorar também, né? E estamos à disposição com a rede de jornalistas pela diversidade, a comunicação, jornalistas pretos, né? Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Um bom 2022 para todos. Então, e assim, só encerrando isso e lembrando que nós vivemos numa sociedade onde somos sócios, né? Então, se a gente é sócio de alguma coisa, nós somos sócios de nós todos. E dar as mãos e fazer pode parecer uma ideologia, isso pode parecer sonho, mas não é nada disso. Se você, né, ficar esperando que o governo faça, talvez não governe nada até você, né, não se direcione nada até você. Agora, se você começar a olhar para o lado e, né, oferecer alguma coisa para quem está do seu lado, seja um livro que você acabou de ler, seja um absorvente para uma mulher que não tem condições de comprar e passa por situações, não sei nem como classificar, sabe? Faça. Não é pelo Natal, não é pela pandemia, não é por nada, é simplesmente porque você é sócio dessa sociedade. E aí eu das mãos não é utopia, não. É necessidade, tá? Exatamente. É necessidade. E a gente está falando aqui de um processo que só reflete os tensionamentos da sociedade. Tudo que nós falamos na questão da comunicação, do jornalismo, só reflete o que a gente já vive na sociedade como um todo, né? Sim, o jornalismo está aí para contar isso também, né? Precisa contar, porque se ninguém não contar, ninguém vai saber, né? Então, é isso. Gente, beijo, beijo, beijo. Eu volto ainda aí numas livezinhas rapidinhas para a gente desejar aí final de ano da LV. Agradecer muito a Marcele, que você tenha uma ceia de Natal harmoniosa, com muita paz, muito amor, né? Que eu acho que é o mais importante disso tudo, né? E que possamos nos ver em breve e reforço que a LV, reforço que a LV está aqui, porque daí vier, tá bom? Obrigada, Liana. Um beijão, um beijo a todos. Gente, beijo, excelente noite. Cuidem-se dessa gripe e dessa pandemia, pelo amor de Deus.